Globo é acusada de manipular votação para a eliminação de Mike. E o que a gente sabia que ia acontecer. Renata se desespera e líder define indicação. O resumo dos últimos acontecimentos da madrugada. A bronca do Tadeu antes de eliminar o Mike. E os meus e os seus comentários a partir de agora. Então já vai dar aquela macetada no like. Nossa meta de 10 mil likes. Depois da vinheta, o seu café da manhã é com o Dieguinho no Bora Comentar. Olá pra você, meus amores! Bom dia, tropa do Pandinha! Dieguinho chegando com mais um Bora Comentar pra você que tropeçou e caiu aqui no canal. Gostaram do Mike ter sido eliminado e não expulso? O que vocês acharam da bronca do Tadeu? Eu não preciso nem falar o que eu acho que a minha cara já diz, né? O BBB 25, pra quem assistiu o 19, vai saber, já é muito pior que o 19, não é? É um programa sem credibilidade, é um programa injusto, é um programa abandonado. A sensação que eu tenho assistindo o BBB 25 é que não tem direção. É um programa sem direção. Porque se tivesse direção, a gente teria a expulsão do Mike. Porque ano passado teve uma expulsão por um peteleco no pé, ano retrasado teve uma expulsão de 2 caras ao vivo, que foi o que eu trouxe para vocês de informação aqui. E vejam, eu fui muito claro quando eu falei que ele seria expulso ao vivo se essa decisão fosse tomada, tá? Não falei que ele seria expulso, eu falei assim, se for escolhida a expulsão, essa expulsão será durante o programa ao vivo e o paredão será cancelado. Porém, o paredão não foi cancelado. Eu falei para vocês que se a votação continuasse aberta, isso era um indicativo de que não seria cancelado. Quem assistiu todos os vídeos do Bora Comentar ontem soube disso. E, de fato, foi eliminação e não expulsão. O que chamou a atenção foi evidente que a eliminação foi ali muito apertada. 1,1% de diferença do Mike para o Vinícius. Antes da gente chegar lá, vamos à bronca do Tadeu. Após a polêmica da noite de quarta-feira no BBB, em que Mike passou do ponto com as atitudes em relação a Renata, como ela mesma disse, o Vinícius exagerou nas brincadeiras também com o João Pedro e tal. O Tadeu deu um alerta aos participantes sobre limite e respeito. Ao público, o apresentador disse: houve excessos. A gente sempre fala aqui no BBB que temos que ter cuidado com o corpo do outro. Já na casa, Tadeu foi direto ao ponto com os participantes. Mike, você sabe que houve excesso, né? Na hora, a própria Renata te advertiu. A produção também. 2 vezes, inclusive. Aí eu fiquei assim, peraí, 2 vezes? Então, tem que ficar atento, tá? Gente, essa foi a bronca do Tadeu. Cara, é inacreditável. Hoje mais cedo a Renata foi bem direta na conversa que vocês tiveram. Mike já pediu desculpas várias vezes e a gente tá vendo que vocês se resolveram. Mas eu estou aqui para fazer o alerta. Atitudes assim podem comprometer a jornada de vocês. Então, atenção. Depois o Tadeu direcionou a mensagem pro Vinícius e pro João Pedro. Eu também quero falar com o Vinícius e o João Pedro, que ficaram na brincadeira de um apertar o outro. Vinícius deu uns puxões ali no João, ficou claro que era uma brincadeira. Mas é sempre bom lembrar sobre o respeito sobre o corpo do outro. E cuidado com esse tipo de brincadeira de mão e tal, porque pode terminar mal. Cara, juro pra você, largaram a mão do programa, né? Largaram, assim. Ou então critérios que eram utilizados há anos anteriores para expulsar participantes, esse ano agora é tolerável. Olha, francamente, cara. Vamos às porcentagens. Olha, Mike, 49,12, Vinícius, 48,2. Como eu falei, uma diferença exatamente de 1,01%. Eu falei 1,1, mas é 1,01% ali, né? Entre os dois. Por pouco o Vinícius não teria sido eliminado. Aí eu queria ver. Vamos à comparação aqui, ó, na média. Vamos ver como é que tá a divisão da força das torcidas, tá? Isso aqui é interessante pra gente poder acompanhar. Repara só. No caso, vou falar só do Mike e do Vinícius. Renata, né, não participou desse paredão praticamente. Mas o Mike, ele tomou muito voto único, tá? Com 54 e 43% do voto de torcida, ou seja,
a torcida adversária dos anos 50 entupiu o voto único nele, então ele ficou com 54. Mas no de torcida ele ficou com 43. Já o Vinícius foi o contrário. O voto de torcida foi macetado, foi 55,21 e o voto único foi 40. Então, o que ajudou o Vinícius a ficar foi justamente o voto único que o Mike tomou. Então, o ano 50 é bom de voto único e o Nordeste /Fantástico, que é a tropa da Renata, é bom de voto de torcida. São pessoas mais barulhentinhas, né? Então, fica aqui, portanto, a análise que a gente faz, tá? O discurso do Tadeu eu já falei, né? O Mike foi eliminado e tal, não sei o quê. E aí o Tadeu já explicou como vai ficar mais um ciclo do modo turbo. Vamos à tela? Olha lá. Nós temos aí a prova do líder, que todo mundo jogou. Uma pessoa foi emparedada, que é a Renata, né? Entre os 4 com pior desempenho na prova, foi ela. Hoje, nessa sexta-feira, tem prova do anjo, tá? E aí, formação de paredão triplo, ok? O paredão é formado hoje. Muita gente achou que teria paredão formado na quinta, mas seria injusto porque a votação ficaria mais tempo aberta, tá? Então o paredão é formado nessa sexta-feira. E aí nós vamos ter um emparedado pela prova de hoje, a Renata já tá no paredão, um emparedado pelo líder, que é o igual, né? O João Pedro, que vai escolher quem de fato ele vai indicar, a grande chance de ser, sei lá, Vitória, né? Enfim, e um mais votado pela casa, tá? Então imagina a gente já ter um paredão com Vitória e Renata. Putz, final antecipada, né? Eliminação. Uma pessoa deixa o programa no domingo, ok? Como eu mencionei, o João Pedro ganhou a prova, tá? Renata teve o pior desempenho, portanto foi colocada no paredão. E aí nós temos o voto a voto, né? Vamos lá, vamos passar por eles aí. A dona Delma lá no voto a voto, né? Dando o voto dela. O voto dela? Não, peraí. Deixa eu entender que história é essa aqui, mas vamos lá. Diego, Hipólito, Joselma, Vitória e Renata ganharam direito da indicação. Eles tiveram que votar no confessionário. Delma votou na Renata, Vitória também votou na Renata, Diego também foi na dançarina, Renata votou na Delma. Com 3 votos, Renata foi indicada ao 16º paredão da temporada, tá? O apresentador solicitou que os 4 competidores com pior desempenho na atividade votassem para enviar alguém ao paredão, ok? Foi basicamente isso, a gente já teve uma votação ali e, como eu mencionei, todos esses nomes botaram a Renata no paredão, ok? Portanto, ela já está no paredão dessa temporada. VIP da semana do João Pedro é João Pedro, Renata e, olha só, Vinícius, tá? Pois é. Bom, Renata reagiu dessa forma aí, inclusive acha que o Mike foi cancelado pelas cenas da festa e falou, cara, que doideira, acho que ele deve ter ficado cancelado por conta de ontem. E o João Pedro, mas eu nem sei o que ele fez. A Renata, ele puxou meu cabelo, não lembro o que a gente tava fazendo na hora, eu tava fazendo alguma coisa. Teve uma hora que eu virei e ele fez assim, eu falei, para, e bem na hora, ele levou uma atenção. Eu fiquei meio brava e saí. Ele ficou comendo no carrinho, a gente ficou dançando e lá ele ficou levando um monte de atenção. E não sei o que foi. Quando ele chegou, ele levou mais atenção. Ele não me disse. E ele me falou. Eu tava falando coisas com a produção, por isso me deram atenção. De manhã eu falei de novo. Ontem você passou do limite, tem que ter cuidado. Ele pediu várias desculpas. É assim, mas numa brincadeira dessas, eu briguei na hora, mas tudo aqui tem uma proporção, tem limite pra brincadeira, disse a Renata ali. Renata é uma pessoa muito inteligente, né, gente? Isso é indiscutível. Como é uma menina clara, né, objetiva, ela é muito boa, é indiscutível. Eu sempre falo aqui, tenho minhas opiniões sobre o jogo e tal, mas uma das coisas que eu mais repito aqui é que a Renata é muito inteligente, que se ela ganhar o BBB vai ser merecido, não vai ser marmelada, e eu acho ela uma boa jogadora, assim como também gosto muito do jogo que a Vitória faz lá na casa, né? Você gosta da Renata? Comenta aqui pra mim que eu quero saber, tá bom? Mas comenta mesmo, que eu vou ler aqui depois, tá? A Renata relembrou o discurso do Tadeu e como se sentiu com a eliminação do Mike. Ela falou, do jeito que ele falou, você demora muito tempo pra construir algo assim pra destruir. Primeiro, que ele deu carão. Quando ele falou isso, eu apertei a mão dele. Eu já sabia. João Pedro, ainda bem que o Tadeu falou. A gente sabe que é uma brincadeira. Vocês são amigos. Mas cuidado. Pois é. João Pedro ainda falou, ainda bem que eu ganhei o líder, porque senão eram nós dois. Agora vai mais 2 deles, disse ele ali, conversando com a Renata. E a Renata, vão 2 deles pra me tirar, né? E o João Pedro, não, se você estiver fazendo seu papel aqui certinho e o público estiver gostando de você, você vai ficar. E a Renata, eu não sei se isso vai pesar. Meu Deus do céu, tá? Bom,
Renata disse que repreendia o Mike por algumas brincadeiras que ela considerava além do limite e falou: às vezes eu ficava brigando com ele e ele falava alguma coisa comigo que eu achava que passava do limite. Tipo assim, ele vinha, brincava e falava assim. Aí eu queria só a Eva pra gente. Aí ela fala, né, pausa, aí ela fala: ai, eu queria só a Eva pra gente conversar agora. Elas são realmente muito amigas e muito próximas, tá, gente? Bom, por falar em papo também, a Renata falou, isso também pode ter pesado, sabia? Não sei. E o João Pedro pode ter influenciado na saída dele. Realmente, a questão é, né, que houve entre eles. O Vinícius e o João Pedro tiveram uma conversa sobre a advertência que receberam do Tadeu. O Vinícius falou, olha, não é legal porque isso entra numa questão de apontar o corpo de outra pessoa. De fato, isso não é legal. Eu tinha pontuado isso no começo do programa e por algumas brincadeiras bestas nossas, isso entra no lugar que para algumas pessoas lá fora pode parecer legal esse tipo, pode não parecer legal esse tipo de coisa, né? E aí o João Pedro, você falou chupa osso. Eu sei que para algumas pessoas é ruim, mas eu não fiquei ofendido. Nós é amigo, disse o João Pedro. E o Vinícius falou, nem eu. E o que ele trouxe foi um alerta para pontuar, ter cuidado com esse tipo de brincadeira. E o João Pedro, a gente pede desculpas amanhã, tanto eu quanto você, e a gente fala dessa nossa relação. Eles vão tentar aproveitar o ao vivo para falar, mas esquecem aquilo, né, do 24 horas. Vitória se colocou à disposição da Renata para ouvir os desabafos dela. Achei bacana a atitude. Ela falou, olha, queria falar para você que se você quiser conversar de coração mesmo, às vezes a gente só precisa botar para fora. E a Renata, eu preciso conversar sobre isso, porque é uma coisa. E a Vitória, se você quiser, de verdade, eu estou aqui. E a Renata, obrigada. Ai, todo mundo sabe que lá no começo do jogo as duas poderiam ter sido amigas, né? Mas, aquela coisa, né? O jogo foi caminhando para um outro lado, né, minha senhora? Pois bem, bom, Delma se colocou à disposição para ser votada pelo seu grupo. Gente, ela não aguenta mais. Eu até publiquei um vídeo no X, lá no Twitter. Se você não me segue, pesquisa Dieguinho e bota para seguir. Porque lá eu coloquei esse vídeo da dona Delma brava com o Guilherme, com medo dele cair nesse paredão. E ela falou que se ele sair na frente dela, ela vai apertar o botão. Aí ela, pode votar em mim sem medo, minha gente. Gui é que não pode votar e vota em um de vocês. E vocês votam em mim. E seja o que Deus quiser. Gente, a real é que a dona Delma nunca quis participar do BBB. E ela não aguenta mais estar dentro dessa casa, tá? Essa é a minha opinião. O Mike assistiu as cenas de madrugada com a Renata e se posicionou, falando que ele se sentiu envergonhado. Isso já aqui fora, tá? No bate-papo com a Ceci e o Gil. E a Ceci até fala assim, sei que é desconfortável pra você assistir, como foi desconfortável pra todo mundo que acompanhou de madrugada. Tadeu falou uma coisa muito bem, que é o limite do corpo dos outros. A gente precisa renovar as concessões. E é aquilo que está permitido em um momento e tal. E o Mike, eu queria pedir desculpa pra vocês e para todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Eu assumo o meu erro, peço desculpas de coração, não sou de fazer essas coisas, mas ontem eu me passei mesmo. Não, eu vou mudar, desculpa, eu vou mudar. Ele falou que vai mudar, não falou que não vai, tá? Eu vou mudar, me entender um pouco, mas quando estou nesse cenário de errado, eu estou envergonhado, e sim, vou pedir desculpas. Aí ela falou, você pediu desculpas, Renata lhe desculpou, você se desculpou pela sua atitude, rever e repensar como pode ser melhor, é o que você faz pra você e para todo mundo mesmo, disse ela. Gente, a Ceci é muito boa, né? Ela e o Gil, uma dupla maravilhosa, um acerto dessa temporada. E o Mike falou, prometo que não vai se repetir. Tem que pedir desculpas e é isso. Estou errado mesmo. Abaixo minha cabeça e vambora. E o João Pedro, agora voltando pra dentro da casa, né? Cadê a imagem do João Pedro? Ah, tá, vamos aos comentários aqui. Deixa eu só ver que comentários foi esse. Gente, que coisa mais... Ah, isso aqui é a história da manipulação, né? Vamos entender a acusação que o público fez. Mas o João Pedro definiu a indicação do líder, tá? Ele cogitou a indicação como líder e a Renata comentou, vou dar check no monstro. Ele falou sobre a possibilidade de indicar uma pessoa para Berlinda. E aí ele diz, né, que no caso, a Renata fala que não acredita que os adversários do quarto ano 50 votam no Vinícius e também opina que não indicaria o Diego Hipólito. E aí o Gêmeo disse que não quer colocar o Hipólito. E falou, o Guilherme não é embate meu, nós tivemos uma intriga aqui dentro do programa, alguns desentendimentos que eu não gostei. Eu achei incoerente da parte dele falar que estávamos fugindo do embate, né? Em seguida o João Pedro questiona, será que vamos estar no Monstro amanhã? Eu com certeza, disse a Renata ali. Então, basicamente, o nome que o João Pedro está utilizando para indicar é o do Guilherme, tá? Ele está cogitando indicar o Guilherme, pode ser que ele mude hoje. Bom, revolta na madrugada. Como eu falei pra vocês, muita gente foi na internet do Mike acusar a Globo de manipulação no resultado do paredão. Vamos ver os prints aí? Vamos ler juntos, tá? Deixa eu colocar em tela cheia pra eu conseguir ver aqui, tá, gente? Porque aqui, menina, o
O bagulho é louco, minha senhora. Tá aqui, ó. Gente, que coisa mais manipulada. Nenhum por cento. Mike sai pro Vinícius. Olha os finalistas do jogo. Na moral, disse uma internauta aí, ó. Outra colocou, poxa, Mike, não merecia, vô garoto. Foi roubo sim. O que o Vini fez até hoje, brigar pelas tretas da Aline. Né? Não foi só isso, né? Diferença de 1% contra o protegido da Globo. Sucesso, Mike. Gente, que coisa mais manipulada, nem 1%. Mike sai pra Vinícius. Mike foi tirado pelo próprio programa por conta de ontem. O pessoal é alimentando as teorias, né? Gente, eu já falei pra vocês que tudo é teoria da conspiração tirada do brioco, né? Porque não tem o menor sentido, de fato, a Globo ficar protegendo o Vinícius, né? Então, assim, o povo tira a teoria da bunda. Bom, o Vinícius consolou o Renato e eles comentaram sobre a reta final do programa. O Vinícius disse que todos estão cansados fisicamente, psicologicamente. Eu concordo, porque eu também tô. E a Renata falou que é muito difícil não ter a Eva para desabafar, pois em 25 anos ela nunca ficou tanto tempo sem falar com a amiguinha. Olha aí um dos assuntos mais comentados, manipulação, Globo e Dourado. Dourado o diretor, Globo a emissora que exibe o programa e manipulação que as pessoas estão acusando a TV. Muito bem. Então tá aí, gente. Esses foram os últimos resumos aí. Um abraço também aí da Renata no Vinícius, né? Um abraço que os dois deram ali. E os minutos finais do Mike e Renata. Você tipo esse casal? Você acha que eles vão dar certo? Quero saber a sua opinião. Antes de sair, meu amor, não esquece de deixar meu like. Tá bom, minha linda? Ó, coraçãozinho pra você, como eu sempre faço. O joinha, que vai aparecer desse lado aqui. Maceta o like, ó. Coisa boa, sumiu. E eu te vejo daqui a pouco, às 3 da tarde aqui no Bora Comentar. Ao vivo ou gravado, estarei aqui. Beijo grande, amo vocês. Fui!